para as mulheres que brigam com o peso, ou para aquelas que têm diabetes ou um pré-diabetes, e também outras que querem ganhar massa muscular, esse vídeo é para você. Aproveita e se inscreve aqui no canal e compartilha com todas as tuas amigas, porque alguma dessas questões elas vão querer esclarecimento. Farei um vídeo por mês sobre assuntos que são bons para as mulheres. E lembre-se que a ideia é hoje ensinar a vocês como comer inteligente dentro desses grupos, sem precisar daqui a pouco de um cardápio de uma nutricionista. Também tenho no final do vídeo 3 alimentos que podem estar enganando você e eu vou indicar como melhor utilizá-los. Então fique até o final para a gente poder avaliar esses alimentos e esse conhecimento ser compartilhado com vocês. Sou a doutora Patrícia Santa Fé, sou endocrinologista e hoje atendo somente mulheres. Então esse vídeo vai ser para você. A questão do primeiro grupo, que seria aquelas mulheres que brigam com a balança, é super comum. 70% da população brasileira vai ter sobrepeso ou obesidade. Qual que é o meu objetivo de ensinar como comer de forma inteligente? Aprender que não precisa necessariamente estar com o cardápio pronto, mas na hora das escolhas usar o bom senso e esse conhecimento para a gente poder não errar nas calorias. Para a dieta de emagrecimento, o que vale são as calorias. Então, eu posso sim, eventualmente comer um doce ou comer algo que não seria o tradicional, porém não posso abusar. Sempre é importante que a proteína esteja no cardápio, porque a proteína ela dá uma sensação maior de saciedade, o que faz com que a gente coma menos, enquanto que o carboidrato e o açúcar dá uma fissura no cérebro e faz com que a gente queira comer mais, e aí o valor calórico transborda e a gente aumenta de peso. Quando a gente fala sobre as dietas, hoje tem várias da moda. A mediterrânea continua sendo a melhor para tudo, inclusive para emagrecimento. Não recomendo se tirar nenhum dos itens da dieta, porque isso não é sustentável e muitas vezes pode piorar o teu metabolismo. Então toda a dieta, ou melhor, todo o cardápio normal do dia a dia da rotina deve ter carboidrato, proteína, gorduras e fibra. O que a gente vai fazer quando a gente está buscando emagrecimento? É o valor calórico total reduzido. Aí, se a gente comer comida de verdade, já vai ter um grande benefício, mas também se a gente colocar um teor proteico que dá mais saciedade, a gente vai reduzir o carboidrato principalmente em horas mais críticas, como a noite. Então, minha recomendação é manter, sim, café da manhã, o almoço e o jantar ou o lanche da noite, lembrando que o café da manhã, para quem faz jejum intermitente, pode pular, mas não recomendo se não tiver com uma dieta mais organizada. O café da manhã, proteína, pode ser o ovo, pode ser um whey 100% isolado, mas tem que ter proteína, de preferência não colocar glúten que faz a gente reter líquido e inflamar. Então fazer uma tapioca ou crepioca, buscar dentro dessa logística da proteína misturadinha com o carboidrato, nunca somente o carboidrato. Na hora do almoço, priorizar sim proteínas, legumes, mas não precisa tirar o feijãozinho ou até um arroz se quiser. Só botar quantidades menores, porque lembre-se que o valor calórico é que vai fazer diferença na dieta de emagrecimento. A tarde ela é longa. Podemos utilizar algumas estratégias como um leite fermentado de iogurte ou até daqui a pouco uma fruta, mas sempre lembrando que tem que parar um pouquinho para comer para evitar que chegue em casa louco de fome. Pode ser essas doses de whey que tem, como iogurtes de whey, ou até mesmo uma barrinha proteica. Lembrando da proteína, que é o nosso coringa. E à noite, não comer tão tarde, comer coisas mais leves. E aí sim, se quiser tirar um pouquinho o carboidrato, pode. Colocar o ovinho mexido, daqui a pouco fazer alguma estratégia de legumes também, ou com ovo, ou com outras formas proteicas, como frango ou atum, por exemplo, vai te ajudar a melhorar o teu teor para dormir melhor e no outro dia tá com um desempenho adequado para agregar no emagrecimento atividade física. Também recomendo durante o processo de emagrecimento não tirar aquele doce que tu quer muito comer,
mas deixar ele por uma exceção e quando comer, degustá-lo. Não fique com culpa, não exagere na quantidade, mas mantenha uma vida equilibrada. Também a dica do chocolate 85% cacau, ele vai te ajudar a saciar. Se for um chocolate branco, por exemplo, ou leite, ele tem muito açúcar. Lembre-se que açúcar vai fazer fissura no teu cérebro e querer que tu coma mais. Já o chocolate 85%, ele vai ter muito mais cacau, que ele é uma fibra também que vai te dar saciedade. Então é uma estratégia, inclusive, para quebrar a questão do docinho, mas sem aumentar a vontade de extrapolar nessa questão do carboidrato açucarado do doce. Para as mulheres que estão buscando o controle da glicose, muda um pouquinho a nossa questão. A gente vai ter que se preocupar mais aqui, não é nem com o valor calórico, lembrando que sempre é bom, mas a gente vai ter que cuidar é a questão do índice glicêmico. O índice glicêmico, ele representa o pico que determinados alimentos dão durante a hora que a gente come no nosso sangue. Esse índice glicêmico, ele dá um pico de glicose tão grande que pode, por produzir muita insulina naquele momento, ir fazendo com que teu pâncreas vá ficando doente. Por isso que é fundamental na parte de tratamento para glicose, seja em pré-diabetes ou no propriamente diabetes, é cuidar a combinação. De novo, botar proteína e fibras, que isso sempre vai retardar e diminuir o índice glicêmico de outros alimentos como o carboidrato, mas daí nessa questão prestar atenção num arroz integral, daqui a pouco usar uma batata doce que tem um índice glicêmico um pouco menor, tentar buscar alimentos com mais grãos, porque o grão ele vai ter um índice glicêmico menor, porque ele tem mais proteína até do que o próprio carboidrato, e essas escolhas vão fazer com que tu tenhas uma recuperação melhor do teu pâncreas, obviamente que se tu tem diabetes usando remédio também. Porque o remédio ele vai estar dentro desse esquema terapêutico que o diabetes só vai aparecer quando já existe uma falha grande do pâncreas. Então só a dieta muitas vezes não vai ser o suficiente. Mas essa dica do índice glicêmico é fundamental, lembrando que as frutas, elas criam um índice glicêmico muito alto quando elas estão na forma de suco. Então sempre a fruta sólida, que é a fruta que tem fibra, de preferência cuidar algumas frutas que não são ideal para uma dieta para pessoas que têm diabetes. E também, dentro da logística, colocar sempre que possível uma fibrinha adicional, como um psyllium, por exemplo, é uma boa dica, que o teu índice glicêmico da dieta vai baixar, o teu controle glicêmico vai ficar mais estável. E para aquelas mulheres que estão a fim de ganhar massa muscular, duas coisas são importantes ressaltar. Primeiro, não é tão fácil na mulher pelos nossos hormônios. Nós não temos um hormônio como testosterona abundante no nosso corpo, que é um anabolizante muito potente. Nosso anabolizante natural é o estrogênio, que a potência é bem menor. Então, não vai também conseguir muitas vezes, num dia normal de treino, numa rotina, mesmo com uma alimentação saudável, daqui a pouco tanto ganho de massa. Óbvio que o treino repetitivo vai fazer com que o teu corpo entenda que aquele músculo tem que crescer. Então, vai te ajudar. A questão da alimentação para ganho de massa muscular, um erro comum que é feito muitas vezes é se tirar o carboidrato e apostar só na proteína. Mas para a proteína agir no músculo, para o músculo crescer, precisa do carboidrato. E uma das coisas importantes é o glicogênio intramuscular para o crescimento do músculo, que ele leva até 6 horas para ser colocado dentro do músculo. Então não tem como a gente pensar em pegar de manhã, por exemplo, e querer comer um carboidrato para aquele treino. Não, ele vai ter que ser comido, ele vai ter que ser ingerido antes, no dia anterior, para poder estar fazendo recurso intramuscular de glicogênio. Esse carboidrato também não pode ser queimado primeiro com exercício aeróbico, porque senão na hora da musculação, que o glicogênio intramuscular é fundamental, já não vai existir. Então para quem quer ganhar massa muscular, o cuidado de ter uma dieta equilibrada, mas com um pouquinho de carboidrato sim. Lembrando que no treino, o carboidrato perto do treino, ele pode até aumentar a produção de insulina e, consequentemente, fazer um efeito anabolizante, mas o glicogênio intramuscular, que é o combustível propriamente dito, ele leva até 6 horas, então tem que ser ingerido no dia anterior. Quando a gente fala em treino, lembrar também que o glúten ele é muito pró-inflamatório, mas algumas estratégias hoje para ganho de massa muscular é uma inflamação maior, então se usa o glúten. Eu não recomendo, porque a inflamação tem a do bem, que é do exercício físico, que rompe as fibras musculares, mas vai regenerá-la. E tem a questão da inflamação do mal, que vai liberar muito mais radicais livres e vai ter até um pouco mais de dificuldade de uma qualidade nessa regeneração muscular.
Então, é uma recomendação que eu vejo fazendo, mas eu não tenho o hábito de indicar, inclusive chamo a atenção para esse cuidado. Também pensando nessa questão, uma creatina, uma dose de whey é fundamental. O teor proteico tem que estar sim sendo avaliado durante o treino para manter-se pelo menos 50 gramas por dia de proteína para poder sobrar para a função vital dos nossos tecidos, o teor proteico, e também para crescimento muscular. Tá gostando dos vídeos? A ideia é que vocês cada vez mais compartilhem e também sigam, se inscrevam no canal. Se tu gostou, deixa um okzinho ali para mim que gostou, que eu vou saber que esse tema é interessante, eu posso fazer novos vídeos para vocês. E ainda nessa questão, queria só ressaltar que o acompanhamento do especialista, a endocrinologia, é fundamental. A gente consegue distinguir qual que é o grupo que tu vai precisar maior recrutamento de orientação e ao mesmo tempo a gente vai conseguir tratar outras coisas. Às vezes lá naquele primeiro da questão do emagrecimento, o valor calórico, ele não consegue ser atingido um baixo valor calórico porque a pessoa está muito ansiosa e deprimida, a gente tem como tratar. Na questão do diabetes, como eu falei, o controle glicêmico tem que otimizar tratamento clínico, mas também de medicamentos. E no ganho de massa muscular, em algumas situações a gente pode ter alguns recursos adicionais para a mulher, mas aí entra na menopausa terapia hormonal e durante a fase mais jovem, com muito critério, tem algumas dicas que eu posso deixar para um próximo vídeo. Sobre as 3 questões dos alimentos que eu falei para vocês que podem estar nos enganando, os mais comuns, primeiro, as pessoas usam chia muito frequentemente para melhorar a questão de fibras da dieta. Gente, chia, 100 gramas de chia tem quase 500 calorias, é muito calórico. E ainda por cima tem 30 gramas só de fibras. Então, substitua pelo psyllium, por exemplo, que aí você vai ter menos de 400 calorias em 100 gramas e 80 gramas de fibra. Então, tu vai poder até comer menos psyllium com a mesma quantidade de fibras que tu estarias fazendo com a chia. Indicado o psyllium, sim, mas cuidar um detalhe fundamental. O psyllium ele tem que ser hidratado antes de ser ingerido, porque ele vai pegar, absorver a água do teu intestino e vai te constipar. Tem gente que usa psyllium para melhorar o intestino e quando vê tá toda obstruída, toda trancada, porque não hidratou. Então recomendo 1 colher de sopa por dia de psyllium misturado em água, um tanto assim de água para 1 colher de sopa de psyllium. E o ideal é deixar algumas horas ou de um dia para o outro ele de molho e daí depois sim ser ingerido. Outro alimento que se erra muito e é super frequente nessa questão de dietas é a parte da melancia. É uma fruta, tem sais minerais, hidrata, refresca, sim. Para valor calórico, realmente ele tem um valor calórico menor do que a média das frutas. Uma fatia vai ter em torno de 30 a 40 quilocalorias, enquanto que a média das outras frutas, a unidade vai ter já em torno de 80 a 90. Porém, para quem tem diabetes ou pré-diabetes, ela é uma fruta que é basicamente, mesmo na versão sólida, que seria a fruta com o bagaço, ela é basicamente água e açúcar, ou seja, piora índice glicêmico. Então, sobre a questão dos índices glicêmicos naquele grupo, não recomendo melancia em hipótese alguma. Outra questão é a beterraba. Muita gente usa a beterraba como fonte de ferro e ela não é rica em ferro. Ela é maravilhosa sim, ela é antioxidante, ela tem muitos antioxidantes beta-carotenos. Ela também tem, que a gente gosta bastante, é nitrato, que vai fazer óxido nítrico, que para vasodilatação é ótimo, então melhora a questão cardiovascular, melhora o desempenho de quem faz atividade física. Então, para aquele grupo que quer ganhar massa muscular, a beterraba ela é muito bem-vinda. Tem carboidrato sim, tem fibra, então para a questão do diabético tem que cuidar um pouquinho só para não comer demais, mas tem fibra que contrapõe. Mas, gente, ela não é fonte de ferro, então assim, pro ferro as dicas ficam, se tu come carne, não tem essa questão de restrições, a carne vermelha vai ser uma excelente fonte de ferro, bife de fígado melhor ainda. Se tu tem restrições, dieta vegetariana, vegana, enfim, o que a gente pode pensar é a origem vegetal, mas daí o feijão e também, sem dúvida, os verdes bem escuros, eles têm uma fonte interessante de ferro. Mas com certeza a beterraba não vai entrar nesse roteirinho aí da dieta de vocês. Gostaram do vídeo? Então dá o ok ali e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal.